No Kremlin hoje estão abertamente comemorando a vitória, pois Donald Trump simplesmente enriqueceu a Rússia ao iniciar uma guerra contra o Irã e não conseguir mantê-la sob controle. Devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, a Índia começou a comprar petróleo da Rússia a preços astronômicos. O preço do petróleo russo Urals nos portos da Índia atingiu um recorde de quase $122 por barril. E agora, é claro, não se fala mais em descontos, nem em teto de preços para o petróleo, nem em sanções, aliás. No geral, desde o início da guerra no Irã, o preço dos barris russos no mercado indiano disparou mais de 100%, e isso considerando que o Kremlin previu no orçamento deste ano o preço do petróleo a $59 por barril e o preço real, sem Donald Trump, caía para $35 a $40. Mas isso não é tudo. Infelizmente, devido às ações de Donald Trump, a Comissão Europeia decidiu não apresentar em 15 de abril o projeto de lei sobre a proibição total da importação de petróleo russo para a Europa. Na União Europeia, reconheceram que estão adiando a decisão de abandonar completamente o petróleo russo, já que uma crise global eclodiu no mundo, novamente devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Sou Alexei Pet e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, quero pedir que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua inscrição, ou com sua doação, ou patrocínio no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Mas faça isso só no final do episódio se achar que ele foi interessante e útil para você. E além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pet News. O link para ele também está na descrição deste vídeo. Lá publicamos rapidamente notícias urgentes assim que chegam. Então, acho que chegou a hora de admitir que o presidente americano Donald Trump fez uma verdadeira festa para o ditador russo Vladimir Putin. Devido ao conflito no Oriente Médio e à política de sanções mais branda de Washington, as refinarias indianas estão comprando em massa o petróleo russo do tipo Urals, elevando o preço a níveis que não eram vistos antes. Bem, pelo menos desde fevereiro de 2023, quando os Estados Unidos, a Europa e a União Europeia finalmente atingiram o setor de petróleo russo com sanções. Mas aí chega Donald Trump, provoca um massacre no Oriente Médio, não consegue mais controlar essa guerra, cancela as sanções contra a Rússia e o Irã, e aí está o resultado. O petróleo russo do tipo Urals, pela primeira vez desde o início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, começou a ser vendido na Índia com um ágio sobre o Dated Brent, ou seja, o principal referencial mundial para os refinadores de petróleo físico. Mais uma vez, durante todos os anos da guerra em grande escala contra a Ucrânia, a Rússia foi obrigada a oferecer descontos ou abatimentos em seu petróleo para que alguém o comprasse. Agora, a Rússia não exige desconto, mas sim um ágio. Vou explicar. Dated Brent é um preço de referência para entregas físicas de petróleo em um determinado momento, que é usado como base global para a esmagadora maioria dos contratos de petróleo no mundo. E ela é baseada no Brent, ou seja, como referência, e é a partir dela que esses preços oscilam. E ontem foi registrado que no oeste da Índia, o petróleo russo do tipo Urals atingiu a marca de $121,65 por barril. Esse é o valor mais alto desde o final de fevereiro de 2023 e agora vem o mais triste e surpreendente. Esse preço do petróleo russo superou até mesmo o preço da marca de referência, algo que não acontecia há muitos anos, se não décadas. Nunca o petróleo russo Urals foi mais caro do que a marca americana Brent. E olha só, com Trump isso é possível. O conflito no Oriente Médio diminuiu a oferta global de petróleo, causando instabilidade nos preços do mercado. Nesse cenário, os Estados Unidos autorizaram os compradores a adquirir barris russos que estão em petroleiros em alto mar, sem risco de sanções. Dizem, havia sanções, agora cancelamos. Antes desse sinal verde de Washington, a Índia, ao contrário, estava ativamente reduzindo as compras de petróleo russo durante as negociações comerciais com os Estados Unidos no início deste ano. Por isso, a demanda pelo petróleo russo se recuperou. Os principais refinadores indianos, Indian Oil Corporation, a maior empresa estatal de refino de petróleo da Índia, e Reliance Industries, um conglomerado industrial privado que administra uma das maiores refinarias do mundo em Jamnagar,
já compraram dezenas de milhões de barris de petróleo da Rússia. Agora vem a parte interessante. Lembram que o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que suspenderam as sanções apenas sobre o petróleo russo já nos petroleiros no mar? E quanto ao restante do petróleo, essa suspensão das sanções supostamente não se aplica. Pois é, chegou ao ponto de até mesmo os barris que ainda não foram embarcados registrarem aumento de preço. Na sexta-feira, o preço médio do Urals nos portos ocidentais da Rússia foi de quase $90 por barril. Esse é o nível mais alto desde o final de julho de 2022. Embora valha ressaltar que ainda não está claro se a Rússia está obtendo benefício direto da diferença entre o preço de exportação e o preço no porto de entrega, o chamado spread de entrega, ou se essa margem é só dos intermediários, não está claro. Mas ainda assim pode-se afirmar que Donald Trump praticamente anulou todo o efeito das sanções ocidentais contra a Rússia, que foram impostas desde o início da guerra em grande escala. Só imagine isso. Isso acontece pela primeira vez desde julho de 2022, quando o petróleo ainda não havia sido embarcado. Custa $90 por barril? Mais um detalhe. O preço atual do Urals está significativamente acima da média de $59 por barril prevista no orçamento russo para este ano. Isso significa que cada barril vendido traz ao Kremlin pelo menos $30 a mais do que o planejado. O aumento das receitas do petróleo está enchendo os cofres do Estado, enquanto a Rússia entra no 5º ano da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Nessas condições, a Rússia recebe até $6,5 bilhões a mais todo mês. Apesar disso, Moscou ainda planeja cortar gastos para conter o aumento do déficit orçamentário e evitar o aumento dos empréstimos. Já começaram a vender reservas de ouro para tentar cobrir, mas mesmo assim. Isso significa que nem mesmo os lucros extraordinários do petróleo resolvem os problemas financeiros estruturais que a Rússia enfrenta devido ao aumento dos gastos militares. E aqui lembro que sobre o enfraquecimento temporário das sanções contra a Rússia relacionadas ao comércio de petróleo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou isso após uma conversa telefônica com o ditador careca e fedorento Vladimir Putin. Aliás, faço essas inserções de propósito para que os russos que ainda assistem ao meu conteúdo fiquem mordidos. Assim, os Estados Unidos buscam conter a alta dos preços da energia durante o conflito em torno da Rússia. E, ao mesmo tempo, Trump insinuou que, no futuro, essas restrições podem nem ser restabelecidas. Ele disse, talvez a gente nem restabeleça as sanções, vamos ver. Isso significa que eles vão conter o aumento dos preços enquanto o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse: olha, estamos suspendendo essas sanções literalmente por um mês. Só por um mês, não mais. Então Trump fala, talvez nem restabeleçamos, talvez fique assim. Além disso, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, ainda garantiu que Moscou vai ganhar, cito, não mais do que $2 bilhões com essa suspensão das sanções. De onde veio esse número de $2 bilhões e qual período de tempo foi considerado para os cálculos, ele, claro, não explicou. São 2 bilhões por dia, por semana, por mês? O que é isso? Mas, ao que me parece, esse número foi mencionado bem, simplesmente, tirado do nada. Porque nem Bessent nem Donald Trump agora entendem o que fazer com essa guerra contra o Irã. E sobre isso, The Economist afirma que Trump caiu em uma armadilha. Dizem que os Estados Unidos não têm uma boa saída para o conflito com o Irã. Como escreve a publicação, após semanas de escalada em torno do Estreito de Hormuz, Washington ficou com apenas alguns cenários, e nenhum deles parece ser vantajoso. Basicamente, os Estados Unidos têm 4 opções. Negociações, pouco prováveis devido à desconfiança do Irã, ou então elas seriam desfavoráveis para os Estados Unidos. Opção 2, declarar vitória. Mas Teherã ainda mantém instrumentos de pressão. Opção 3, continuar os ataques sem garantia de qualquer resultado. E a última opção, partir para a escalada, com alto risco de uma grande guerra. Agora vou citar o Economist. O problema principal, Estreito de Hormuz. O Irã ainda controla a situação e pode pressionar o mercado mundial de petróleo. Nos Estados Unidos discutem até medidas radicais, incluindo possível operação contra a ilha petrolífera de Kark. No final das contas, em qualquer uma das opções, ou não resolve o problema, ou leva a riscos ainda maiores. Os Estados Unidos não têm uma saída rápida e fácil desse conflito no momento. E Trump levou a situação a tal ponto que até a Europa começou a agir com cautela.
A Comissão Europeia não vai apresentar no dia 15 de abril o projeto de lei sobre a proibição total da importação de petróleo russo. A porta-voz da Comissão Europeia, Anna-Kaisa Itonen, declarou que a UE não está desistindo de suas intenções, mas por enquanto ela diz que é um passo arriscado. A UE pretende estabelecer em lei o abandono total do petróleo russo até o final de 2027. Uma decisão semelhante sobre o gás, com o mesmo prazo, já foi tomada. Aqui, graças a Deus. Mas com o petróleo, será mais difícil. Um representante da União Europeia informou que o documento teve que ser adiado devido à atual situação geopolítica causada pela guerra dos Estados Unidos e de Israel. E aqui apenas reflita sobre isso. Donald Trump, em apenas 3 semanas, destrói toda aquela estrutura global que Europa e Estados Unidos construíram durante vários anos. A questão é que as ações militares no Oriente Médio afetaram os maiores participantes do mercado de petróleo e gás, incluindo a Arábia Saudita e o Catar, provocando grandes interrupções no fornecimento e um aumento acentuado dos preços. E aqui está o ponto mais importante. Ao planejar abrir mão dos recursos energéticos russos, a União Europeia esperava compensar os volumes perdidos com os países do Golfo Pérsico. Agora, esses planos estão ameaçados. As principais razões foram o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã e os ataques do Irã à infraestrutura energética dos países do Golfo Pérsico. Por isso, espero muito que Donald Trump e especialmente seus eleitores e mais ainda seus apoiadores que continuam assistindo meus programas, eu espero que vocês têm muito orgulho de si mesmos. Especialmente alguns dos meus inscritos que comentam dizendo: Pichei não entende nada. Donald Trump é um gênio do pensamento, é o presidente mais genial da atualidade. Vocês simplesmente não entendem os planos mirabolantes dele? Ele pensou em algo tão grandioso que suas mentes simplesmente não conseguem compreender. Pois bem, caros amigos, vocês sabem muito bem para quem estou falando. Escrevam finalmente nos comentários o que vocês têm a dizer sobre isso. Vocês têm orgulho de si mesmos? Têm orgulho de apoiar esse, desculpem, enlouquecido? Opinião do presidente dos Estados Unidos que está destruindo toda a estrutura. Os Estados Unidos e a Europa passaram anos construindo uma estrutura de sanções para pressionar a Rússia. Chega Trump e com um estalo destrói tudo isso, simplesmente se envolve em uma guerra com a qual eles não sabem o que fazer e permite que os russos selvagens simplesmente lucrem com a continuação da guerra contra a Ucrânia. Vocês estão satisfeitos consigo mesmos? Escrevam nos comentários. Vocês gostam tanto de Donald Trump? Aqui vou colocar reticências, sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Isso pode ser feito através de doação, assinatura, criptomoeda, patrocínio no YouTube. Todos os links e informações de como fazer isso estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.